Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai entender como o HTML, o CSS e o JavaScript trabalham juntos. Esse vídeo é para quem está começando a querer entender melhor como funciona o desenvolvimento para a internet, né? A criação de sites ou sistemas web, que ambos são criados basicamente usando essas três tecnologias, HTML, CSS e o JavaScript. O que eu vou mostrar aqui é a base de toda a internet. Praticamente toda a internet usa HTML, CSS e JavaScript. Eu não vou entrar em detalhamento aqui sobre cada tecnologia, porque precisaria de um curso, para entrar em detalhes. Meu objetivo aqui com esse vídeo é que você entenda como essas três tecnologias funcionam em conjunto. Geralmente os programadores que vêm de outras linguagens, que aprenderam ou na faculdade ou têm experiência passada, eles não entendem muito bem, porque é tão comum, empresas divulgando vagas de emprego e geralmente pedem um monte de tecnologia. Uma dessas várias tecnologias inclui HTML, CSS e JavaScript. Quem é iniciante tem a impressão que as empresas estão pedindo um mundo de coisas, mas na verdade não. Essas são tecnologias complementares, que têm um potencial muito maior quando são usadas juntas. Hoje em dia dificilmente você vai criar um site usando só HTML, por exemplo. E o CSS sozinho ele não serve para nada, porque ele foi criado justamente para trabalhar, para se integrar ao HTML. Portanto, em momento algum você vai ouvir dizer que um site foi criado apenas com CSS, por exemplo. Isso simplesmente não existe. O CSS sempre vai precisar do HTML. Primeiro eu vou criar um arquivo HTML. Eu clico aqui com direito e vou clicar em Create File. Eu vou dar o nome dele de index.html e clicar em OK. Então aqui eu vou digitar um atalho aqui e vamos colocar um título na página. Novamente, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o HTML em si, mas basicamente o HTML é um conjunto de tags. E o que é uma tag? Uma tag é esse texto aqui, por exemplo, body, é uma tag HTML. Toda tag é formada pelo sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. E essa tag ela pode conter outras tags dentro dela. E quando é esse o caso, ela precisa ter um fechamento. Então veja que aqui eu tenho o body e aqui tem o body novamente. Com a diferença que aqui ele tem uma barra que indica o fechamento dessa tag aqui de cima. Esse caso aqui, por exemplo, eu tenho a tag head, que é fechada aqui. E aqui dentro eu tenho outras tags. Basicamente o HTML é isso, e você precisa apenas aprender as várias tags, não todas, mas pelo menos as principais, para que você consiga criar uma página HTML completa. Agora eu vou salvar esse arquivo HTML e vou ver o resultado dele. Veja que a página apareceu totalmente em branco. A única coisa que apareceu aqui foi o título aqui da minha tab, aqui da minha aba. Se eu mudar aqui, mudar para 5 mosqueteiros e atualizar aqui, ele mudou, tá vendo? Então o HTML ele é todo visual, então é muito simples de entender como funciona. Então aqui você sabe que a tag title ela serve para mostrar aquele título ali no navegador. Por isso que o HTML é bem tranquilo de aprender. E eu inclusive recomendo, assim como eu escrevi no início da minha carreira, aprendi primeiro o HTML, eu também recomendo que iniciantes em programação comecem também pelo HTML. Ele nem pode ser considerado uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, mas mesmo assim é legal você já aprender a escrever código, como usar um editor, para que você vá se entrosando com o código. E o HTML é um bom começo. Então veja que apareceu apenas o meu title aqui e aqui no corpo mesmo, aqui ficou tudo branco. E é exatamente isso para isso que serve a tag body. É para mostrar ali aonde está em branco, aquilo ali é como se fosse um espaço para a gente trabalhar, para a gente criar o nosso site. Então a gente sempre vai colocar as tags aqui dentro da tag body. Eu vou colocar uma tag aqui dentro, então a tag H1, que seria para colocar um título maior, no caso, como se fosse um cabeçalho, e eu vou dar o nome de 3 mosqueteiros também.
Nesse vídeo eu não vou criar nada muito funcional não, porque é um vídeo rápido. Vou criar uma telinha aqui bem simples, só para você entender como funciona o HTML, o CSS e o JavaScript juntos. Então eu salvo aqui e vou atualizar. Veja que apareceu agora, né, 3 mosqueteiros, que é diferente desse title aqui. Então vou mudar aqui só para não confundir, os 3 mosqueteiros. Beleza? Então continuando, eu vou colocar aqui também uma tag chamada button, que é um botãozinho mesmo. Eu escrevi errado aqui. Que é uma tag que vai mostrar um botão para mim. Então o HTML serve tanto para apresentar conteúdo como apresentar interface também. Botões, campos de entrada de dados, esse tipo de coisa. Aqui dentro do meu botão, eu vou colocar aqui grito de guerra. Daqui a pouco você vai entender melhor. Eu venho aqui, salvo e atualizo aqui. Então nossa parte, nosso HTML já está concluído. Veja que ele não tem formatação nenhuma, ele está seguindo o padrão do navegador. Então para alterar essa parte visual, para que nosso HTML não siga mais o padrão, né, do browser, a gente vai usar o CSS. Então o CSS serve para isso, para tratar a parte visual do HTML. É por isso que eu disse que o CSS sem o HTML não serve para nada, pois ele depende totalmente que exista, né, um HTML. Então vamos lá adicionar um CSS. Agora eu vou criar um novo arquivo aqui, create file. Esse nome pode ser qualquer nome, eu vou colocar o nome aqui de visual.css. É importante terminar em .css. Clico em OK e eu vou colocar aqui alguns comandos CSS. Então, usando o CSS, eu posso fazer referência ao HTML. Então, eu quero, por exemplo, mudar a cor desse elemento body aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo body, abro e fecho chaves, e aqui eu vou colocar a propriedade que muda a cor do body, background color. Vou colocar aqui um cinza mais escuro. Salvo o arquivo, atualizo aqui e veja que nada mudou. Por quê? Porque eu criei realmente um arquivo visual, né, .css, mas o meu HTML não sabe da existência desse arquivo visual. Então eu preciso incluir aqui no meu HTML, dentro da tag head, dentro dessa tag aqui, eu preciso incluir uma outra tag que se chama a tag link, que tem a propriedade href, que eu tenho que colocar o nome do meu arquivo, né, visual CSS. Veja que agora a minha tela, né, ficou de outra cor. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui um cinza mais escuro, né, um código hexadecimal, eu posso escrever aqui blue também. Salvei, atualizo aqui, está tudo ok agora. Então, com isso, espero que esteja mais claro para você como funciona, né, o CSS junto com o HTML. Eu vou fazer mais algumas mudanças aqui nesse visual só para você entender melhor. Então, da mesma forma que eu consigo mudar a cor de fundo da tag body, eu também consigo mudar a cor das letras que estão dentro da tag body. Que letras estão aqui? Todo esse conteúdo aqui, os 3 mosqueteiros, eu consigo mudar isso aqui de cor. Então, ele está preto, eu vou colocar branco. Então, eu vou colocar aqui color, que é a propriedade responsável por isso, e vou escrever white, por exemplo. Salvo, atualizo e tá ok agora. Mudou de cor também. Uma última alteração, só para você entender, eu vou mudar o tamanho desse botão aqui. Então, da mesma forma que eu fiz uma referência ao body, eu posso fazer uma referência ao botão. Então, vou escrever aqui button. Abro e fecho, e agora eu vou colocar a altura. Vou colocar aqui 50 pixels. Em vídeos futuros eu quero explicar melhor como funciona essa parte de medidas, né? Medidas quando a gente trabalha com a internet. A gente não trabalha, né, com centímetros, por exemplo. A gente trabalha com pixels. Aí eu quero explicar, tem um monte de conceito por trás disso aqui. Em vídeos futuros eu explico melhor. Então vamos só entender que isso aqui é uma unidade de medida, 50 pixels. Então aqui a altura, 50 pixels. Eu posso falar que a largura é 250 pixels. Posso vir aqui em salvar
e o meu botão ficou bem maior, tá ok? Então de CSS e HTML era isso que eu queria mostrar, é só uma base mesmo, só para você entender para que serve cada um desses dois, HTML e o CSS. Então veja que agora eu clico aqui e não acontece nada, então eu vou te apresentar como usar, né, o JavaScript junto com o HTML. Assim como eu criei um arquivo .css para armazenar os meus comandos de CSS, eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar ele de, no caso o nome pode ser qualquer nome, eu vou chamar de comportamento, mas aqui tem que ser, né, .js de JavaScript. Então agora a gente vai adicionar um comportamento à nossa página. Como eu disse, né, esse botão aqui não está funcionando, então a gente vai fazer ele funcionar de alguma forma. Então eu vou voltar aqui e escrever meu código JavaScript. Eu não vou entrar em detalhes, mas o código que eu vou escrever aqui, ele vai mostrar uma mensagem para o usuário quando o usuário clicar naquele botão lá. Vou escrever aqui o comando document.query, query selector. E aqui eu vou falar o que? Mais ou menos esse comando significa que ele quer que eu vou fazer o meu JavaScript encontrar esse botão aqui, tá vendo? Então ele vai, esse botão está no meu HTML e eu falei para o meu JavaScript, ó, vai lá e busca, vai lá e faz uma query, né? Busca o botão. Então eu vou escrever aqui button. Basicamente é isso. Depois que ele encontrou, eu vou adicionar a esse botão um evento. Então para isso eu vou usar o comando add event listener, que está aqui. E no caso o evento que eu quero adicionar é o evento do clique. Vou adicionar uma função aqui e vou passar um parâmetro. Então esse comando ele basicamente faz isso. Ele busca lá na minha memória, né, na memória do navegador, ele busca o botão e adiciona um evento clique nesse botão. E o que vai acontecer quando o usuário clicar nesse botão? Aí aqui eu vou adicionar um outro comando, que é o comando alert, que simplesmente mostra uma mensagem. Então aqui nessa mensagem eu vou escrever aquele grito de guerra, um por todos e todos por um. Um exemplo bem bobinho, mas só para você entender. Eu vou salvar aqui, atualizar e veja que não está funcionando. Por quê? Mesmo caso lá do CSS. Eu tive que adicionar o CSS ao meu HTML. Aqui agora, ao invés de adicionar aqui em cima, eu vou adicionar aqui embaixo uma outra tag. Não é a mesma tag, link. É uma tag que chama script. Que eu passo aqui o CRC, o source, né? Eu preciso passar o nome do arquivo. Então aqui eu vou escrever comportamento.js, que é esse arquivo aqui. Se eu salvar aqui, vamos ver, e atualizar. Perfeito. Ele agora tem um comportamento e quando eu clico ele me mostra a mensagem um por todos e todos por um. Então só para recapitular, né? O HTML ele serve para apresentar conteúdo e formulários também. Então é uma forma de interação, né? Formulários de entrada, botões, esse tipo de coisa. O CSS ele serve para mudar a parte visual de todos os elementos. Pode mudar a cor, tamanho de fonte, altura, adicionar imagem. Tudo que é relacionado à parte visual, o CSS vai cuidar. E por último, o JavaScript, né, que ele é responsável pelas interações. Então, sempre que um usuário clicar ou arrastar no seu site, fazer qualquer tipo de interação com o mouse, por exemplo, você vai usar o JavaScript para capturar esses eventos e trabalhar em cima desses eventos, fazendo com que o seu sistema, né, haja de forma adequada àquela interação. Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para você, te dar uma base, né, de como essas tecnologias funcionam. E se você quiser se aprofundar no HTML e no CSS, eu te recomendo fortemente esse e-book aqui do meu amigo David Art. Ele criou um e-book muito fácil de entender, ele é todo visual assim, mostra passo a passo o HTML, tem uma didática excelente. Se você quer, né, se aprofundar em HTML e CSS, eu recomendo. Esse é sem dúvida o melhor material da internet, sem sombra de dúvidas.
São mais de 400 páginas explicando detalhadamente tudo. Então, se você quer realmente se transformar, né, em um desenvolvedor web, esse e-book é praticamente obrigatório para você. E esse e-book está com um preço muito especial. Eu costumo dizer que ele está muito mais barato, né, do que realmente ele deveria valer. Porque essa quantidade enorme de conteúdo explicado dessa maneira deveria ser muito mais do que o preço que ele está sendo oferecido atualmente. Então, se você tem interesse, acesse o link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí você vai clicar lá e vai ter o detalhamento do livro, como ele funciona, qual conteúdo tem lá, tem um vídeo legal te explicando. Tem alguns bônus também se você comprar esse book hoje, eu acho que vale muito a pena. Então eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, do YouTube, logo abaixo do vídeo. Você clica lá e dá uma olhada. Se você gostar, recomendo fortemente que você compre esse book, tá ok? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, comente e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até mais e tchau!